alegria, estamos aqui nesta noite, mais um dia, para aprender a palavra de Deus. Nós vimos sobre Noé, segunda-feira. Agora, hoje, nós vamos meditar sobre o pai da fé, Abraão. Gênesis, capítulo 12. Meu Deus. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Aleluia. Aleluia. Palavra de Deus, ela é maravilhosa. George Miller, um dos que cuidou de milhares de crianças no orfanato, tem a sua história no livro Heróis da Fé, disse assim: o começo da ansiedade é o fim da fé, e o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Então nós vamos ver, através da vida da fé de Abraão, a qual ele foi livre de todas as dúvidas e ansiedades da vida, para confiar naquele que tinha feito promessa sobre a vida dele. Por que nós estudamos a palavra de Deus, irmãos? Sabe por quê? Charles Spurgeon disse assim: a Bíblia fala no tom da voz do próprio Deus. Então, a autoridade da Bíblia, ela é final, é única e exclusiva sobre a nossa vida. É a voz do próprio Deus. Muitas das vezes nós queremos ouvir uma profecia, uma revelação, ou ter um sonho, ou que o pastor nos deu uma profecia. Que não é errado. Deus dá dons de profecia aos homens, para que profetizem, dá sonho aos velhos, mostram visões aos jovens, mas nenhuma profecia, nenhuma visão, nenhuma revelação tem autoridade igual, nem maior do que a Bíblia. Qualquer profecia, revelação, sonho, se não estiver enquadrado pela Bíblia, se não estiver baseado na Bíblia, é anátema. Por isso, a palavra de Deus, diz Spurgeon, é a voz de Deus. O William Tyndale foi um que traduziu a Bíblia para o inglês. Ele disse assim: as Escrituras emanam Deus. Assim como de uma fonte de água emana água, as Escrituras emanam Deus. Quando eu leio a Bíblia, quando eu a estudo, quando eu medito nela, estou recebendo emanações de Deus, estou recebendo palavras de Deus, inspirações de Deus para a minha vida, para a minha família, para o meu coração, para o meu caráter. A Bíblia, disse Thomas Watson, um puritano, é a biblioteca do Espírito Santo. Se você vai lá no médico ou lá na biblioteca de São Manuel, você vai achar vários livros. Qual é a biblioteca do Espírito Santo? É a Bíblia. Bíblia significa da palavra Bíblia, ou seja, um conjunto de livros. 66 livros é a Bíblia. É a biblioteca do Espírito Santo, ao qual autores diferentes foram inspirados por Deus a escrever. A Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. Aleluia. John Wesley, um grande homem de Deus, disse assim: sou fanático pela Bíblia. Eu a sigo em todas as coisas, tanto pequenas como grandes. Martinho Lutero disse assim: não fiz nada, a palavra fez e realizou tudo. Jerônimo, teólogo da igreja no ano 300 depois de Cristo, não me falha a memória, ele disse assim: ignorar a Escritura é ignorar a Cristo. Ignorar a Bíblia, ignorar a palavra de Deus, é ignorar a Cristo. Por isso, exatamente o que Cristo disse aos fariseus: vocês, se crescem na palavra em Moisés, vocês creriam em mim, porque ele disse a respeito de mim. Então, quando ignoramos a Bíblia, estamos ignorando ao Senhor. Thomas Watson novamente diz assim: todo conhecimento que você deseja ter está em um único livro, a Bíblia. John Wesley disse isso, me perdoe. Thomas Watson diz: os praticantes da palavra são os melhores ouvintes. Então, a Bíblia, irmãos, precisamos conhecer e aprender a palavra de Deus. Jim Moody, um dos grandes pregadores, disse: as Escrituras não foram dadas para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Assim foi as Escrituras, para mudar a nossa vida. E só vamos conseguir ter uma mudança de reconhecer que somos indignos, como o próprio Spurgeon, como o próprio Abraão, que nós vamos ver aqui, disse a Deus:
eu sou pó e cinza, como Davi disse, eu sou pó, como Paulo disse, eu sou um miserável pecador, como Jonathan e Edward, um homem santo de Deus, mas quando eu olhava para dentro dele, ele ficava pasmado, ele ficava escandalizado de ver quanta maldade ainda havia no coração dele, que Deus precisava retirar, purificar e transformar. Por quê? Porque quanto mais conhecemos a Bíblia, mais Deus vai falar no nosso coração. A Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. John Calvino. Thomas Cranmer disse assim: a palavra de Deus está acima da igreja. Está acima da igreja. Hoje nós vivemos numa época em que a igreja católica e até muitas evangélicas, elas se autoproclamam iguais à Bíblia. As suas regras, seus estatutos estão em igualdade com a Escritura. Não, meus irmãos. A palavra de Deus está acima da igreja. Porque a palavra de Deus é antes da igreja e será depois. Passará os céus e a terra, mas a palavra vai permanecer para sempre. Martim Lutero disse assim, olha que linda essa frase: minha consciência é escrava da palavra de Deus. A última frase, irmãos. Semana que vem eu vou falar mais dos irmãos. Charles Spurgeon disse assim: sou da opinião de que, quando mais consagrado o homem se torna, mais ele lamenta a impiedade que ainda permanece em si mesmo. É realidade. Quanto mais você busca Deus e vê que o padrão de Deus é a perfeição, mais você se lamenta daquilo que está dentro de você ainda. Vamos entrar na mensagem. Gênesis 12 diz assim, palavra de Deus: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tiago, só para complementar, capítulo 2, os irmãos não precisam abrir, se quiser só anotar. Tiago, capítulo 2, verso 22, diz assim: vês como a fé operava juntamente com as suas obras, foi feito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, qual diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então vamos falar aqui nessa noite de um homem que foi chamado amigo de Deus, que é considerado pai da fé, e que também é considerado um profeta pelo próprio Deus, que nós vamos ver mais para frente, o próprio Deus falando ao rei que Abraão era seu profeta. Olha que maravilha! O próprio Deus aparece sobre o rei e diz: este é o meu profeta, Abraão. Este é o meu profeta. Por que falar de Abraão? Eu vou falar Abraão, mas nós vamos ver que o nome Abraão foi usado depois. No princípio, quando Deus chama, seu nome era Abraão somente, sem Cumá somente. Depois Deus transforma em Abraão, que nós vamos ver mais para frente. Por que falar de Abraão? Porque nele, meus irmãos, nós vemos aqui que havia uma promessa de Deus sobre ele. Qual era essa promessa? Que todas as famílias da terra, todas as nações, nele iam ser benditas. A palavra família significa uma espécie tanto de pessoas ou de animais que são parecidos e que convivem socialmente, ou seja, não é um país, porque dentro desse país, o Brasil, há várias famílias e há várias nações, nações indígenas, alemãs, italianas, então se aglomeram e vão se misturando. Então família é muito mais abrangente do que simplesmente um país. Deus está falando para Abraão que nele, a descendência dele, nele serão benditas todas as famílias da terra. Mas houve uma atitude de fé, houve um preço a ser pago. Primeira renúncia de Abraão. Deus disse a ele: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Primeira renúncia de Abraão: sair da sua cidade, da sua família, da casa do seu pai, e ir para um lugar que nem sabia onde era.
Nem sabia porque Deus ainda não havia revelado. Deus foi revelando aos poucos a Abraão o plano dele sobre a vida de Abraão. E nós aprendemos muitas coisas nessa palavra somente. A primeira é que desde o momento que vamos à igreja, Deus não vai nos revelar tudo que Ele tem nos revelado ao respeito. Talvez porque ainda não vamos suportar, como Jesus disse em João, muitas coisas tenho por dizer, mas vós não podeis suportar ainda, mas quando vier o Consolador, Ele vos ensinará todas as coisas, porque ouvirá da parte do Pai e vos fará conhecer. Então, tem muitas coisas que Deus vai revelando no dia a dia, no teste a teste, no andar diário, Deus vai revelando os seus planos e propósitos. Olha que difícil essa renúncia, sair da sua terra e da sua parentela. Abraão era um homem justo, um homem temente, um homem que amava a sua família. Não foi fácil para ele sair. Se fosse um homem que não amasse sua família, não amasse seu pai, não tivesse nem aí para nada, seria fácil. Mas essa renúncia de Abraão foi difícil. Sair do meio da sua casa, da sua parentela. Abraão morava onde? Em Ur dos Caldeus, uma terra onde ali sua família estava em idolatria, adorando outros deuses, adorando deuses de ouro, prata, deuses de madeira, a qual não podiam fazer nada. E no meio de todo esse contexto, Deus vai lá, chama Abraão e separa para uma grande obra. E Abraão tem que ter essa atitude de renúncia, sair da terra e ir para a terra que Deus ia mostrar a ele. Meu Deus, meu Deus. E Deus fala para ele assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei teu nome. Sê tu uma bênção. Abraão, ele é mais respeitado no mundo do que Jesus Cristo. Vou provar para os irmãos. Os muçulmanos não respeitam muito Jesus Cristo, mas respeitam o pai Abraão, porque eles se consideram descendência também de Abraão. Os muçulmanos, os cristãos respeitam Abraão, os judeus respeitam Abraão. Então Abraão, religiosamente falando, é mais respeitado que o próprio Cristo, pois eles consideram Abraão ainda maior do que Cristo na religião do Alcorão. Então, era uma promessa que estava na vida de Abraão. A Escritura fala 249 vezes o nome de Abraão, 171 vezes no Velho Testamento, 78 no Novo Testamento. Abraão, um homem que, para nós conhecermos um pouco da história do povo de Deus, temos que conhecer a história desse homem. Porque Israel, da onde veio Israel? Da onde veio Davi? Davi vai ser rei de Israel. Quem era Israel? Israel era neto de Abraão. Por quê? Por causa da promessa não a Jacó, não a Isaac, não a Davi, mas a Abraão haveria uma terra prometida, haveria um rei e haveria depois o Messias que viria na descendência de Abraão. Abraão, ser tu uma bênção. Meu Deus, meu Deus. Deus queria abençoar Abraão, mas ele disse também: ser tu uma bênção. Deus nos abençoa, mas Deus quer que sejamos uma bênção na nossa casa, uma bênção para nossos pais, para nossa esposa, para nosso esposo, para nossos filhos, no nosso serviço, na igreja, na rua, que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem está amaldiçoando aqui não é Abraão, é Deus. O crente não pode amaldiçoar ninguém, que isso fique bem claro. É Deus que abençoa os que nos abençoam. E é Deus que nos amaldiçoa, que amaldiçoa quem nos amaldiçoa. Mas o nosso dever é abençoar até aqueles que nos amaldiçoam, diz a Bíblia. E orar pelos que nos perseguem, conforme nos ensina o Novo Testamento. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Palavra missionária, irmãos. Essa palavra é missionária. Famílias da terra. Famílias que se encontram em terras longínquas, em povoados, em selvas. Essas pessoas precisam do Senhor Jesus Cristo. Todas as famílias da terra, através de Abraão, seriam abençoadas.
Só que Abraão comete um erro, logo no começo do seu chamado, versículo 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 65 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, seu sobrinho, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Primeiramente, Deus mandou Abraão, não mandou Ló, né? Vamos ver mais para frente porque que foi um erro na vida de Abraão. Mas como Deus é soberano, como Deus é poderoso, até os erros dos grandes homens de Deus, Deus conserta e pela sua soberania abençoa, porque Ele é fiel àquilo que Ele promete, mesmo nós sendo infiéis. Por isso Paulo diz assim, Ele permanece fiel, mesmo nós sendo infiéis. E biblicamente falando, Davi foi infiel, Abraão em algumas partes foi infiel, todos foram infiéis, mas Deus permaneceu fiel à sua aliança, ao seu juramento a Abraão, à sua aliança, ao seu juramento a Davi, porque ele é fiel, não pode negar a si mesmo. E Abraão leva Ló, sai com a sua esposa, Sarai, e leva Ló junto com os seus bens que ele tinha adquirido. Ele já era um homem bem de vida, um homem rico, um homem que tinha servos, empregados, tinha ovelhas, gados, e ele foi rumo até chegar a Canaã. Lá em Canaã, no verso 8, verso 7 e verso 8, do mesmo capítulo, diz assim: apareceu o Senhor Abraão e disse: darei à tua descendência esta terra, Canaã. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte oriente, armou a sua tenda. Edificando Betel ao ocidente, e ao oriente, ali edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Ali Abraão chega até Canaã, Deus promete ele e diz a ele: aqui vai ser a tua terra, esta terra eu te darei. Terra de Canaã, terra prometida que mana leite e mel. Agora vamos ao segundo erro de Abraão. Abraão no Egito. Abraão chega no Egito, verso de número 10, 11, diz assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao Encá, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por tua causa me concede a vida. Tem Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentos e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disse ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis, a tua mulher, toma-te e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher, e a tudo o que possuía. Abraão mentiu. Chega até o Egito, ali ele sabia da fama do Egito, do Faraó, que ele era mulherengo, que ele não resistia a ver mulher bonita, que ele matava os maridos para ficar com as mulheres bonitas. E Abraão mentiu. Se você parar para pensar, Sarai era sua irmã, meia irmã, só que ele mentiu que era a sua esposa. Meia verdade, na Bíblia, é considerado como mentira. Em João 8,44, os irmãos sabem que é o pai da mentira, o diabo. É o pai da mentira. E Abraão, nós vemos que ele é um homem igual a nós, semelhante a nós. Assim como foi Elias, diz a Bíblia. Semelhante às mesmas paixões. E por medo, por falta de fé, aqui faltou fé.
na verdade, porque a Bíblia diz que quando nós temos o medo, a Bíblia diz que o amor perfeito lança fora o medo, 1 João 5, se não me falha a memória. E quando nós ficamos com medo, é sinal de que nós estamos temendo que as pessoas vão nos matar. E quando nós estamos temendo isso, é sinal que nós não estamos acreditando que Deus vai nos guardar. Então, é uma falta de fé. Falta de fé. Aí Abraão volta na sua fé e fala só uma mulher, leva lá, e as pragas começam a acontecer no Egito. O livro não fala quais. Não sei de que maneira, se a própria mulher de Abraão disse que é a esposa dele, e nesse bolo Abraão falou até ganhou presente de Faraó, porque era o irmão dela. A Bíblia não diz se Faraó e a mulher de Abraão teve contato, eu creio que não, porque no mesmo caso que nós vamos ver mais para frente, não houve contato sexual entre o rei e a mulher de Abraão, que também creio que não houve nenhum contato, mas mesmo assim a praga veio. E Faraó chama Abraão e diz, por que você mentiu? E manda ele embora do Egito. Acompanha ele até na porta e diz, pode ir embora, eu não quero mais você aqui. Você vai me trazer problemas. Aí ele trouxe. Depois de muitos anos, a descendência dele estava lá e veio uma praga e matou todos os primogênitos. Mais de 600 anos depois, trouxe problemas ao Egito novamente, porque Deus queria trazer Israel lá para eles enriquecer e sair com grande esposo para Canaã. Agora, outro erro de Abraão. Outro erro de Abraão é nosso, que é o primeiro que nós já vimos. A Gênesis, o capítulo 13. Só que nessa Abraão se deu bem. Gênesis, capítulo 13, versículo 5. Ló que ia com Abraão também tinha rebanhos, galos e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porém eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regrada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para a Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Abraão leva Ló, que Deus não tinha mandado ele levar, e aqui é a primeira consequência dessa atitude. Houve uma contenda entre os pastores de Abraão e de Ló, pois os dois eram ricos, tinham se multiplicado grandemente, e começou a ter contenda por causa de água, de comida para os gados. E Abraão que tinha o direito de escolha, pois ele era mais velho, ele poderia dizer, Ló, você vai para a esquerda que eu vou para a direita agora. Eu vou para a esquerda, Ló, você vai para a direita, porque ele era o mais velho. O mais velho tem direito de escolha. Só que ele deixou Ló escolher. Ló, para que não haja mais contenda entre mim e você, nós somos parentes chegados. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló escolhe pela aparência. Ele escolhe, ele vê aquela terra linda, bonita. Ele diz, é para lá que eu vou. Só que lá havia Sodoma e Gomorra. É a mesma história da Arca de Noé de Titanic. A Arca de Noé é um barco de madeira, meio esquisito esse barco. Titanic, um barco lindo e bonito. Sempre é assim, as pessoas escolhem a aparência. Eu quero uma igreja grande, com músicos, com teólogos, eu quero cantores dos melhores, eu quero uma casa das melhores,
Eu só vou andar com pessoas ricas, de aparência, aqueles humildes eu não quero saber. Sempre os homens escolhem a aparência. E sempre acabam seguindo mal, porque Deus não aceita a aparência de homem, diz aqui. Deus olha para o coração. Deus olha para dentro da alma. Nunca escolha pela aparência. Nunca escolha pela aparência, porque a aparência engana. Nem tudo que reluz é ouro, diz o ditado. Nem tudo que reluz é ouro. E Jesus foi mais além disso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Talvez você vá na igreja e veja uma pessoa dizendo: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu não tenho ver que é o Senhor. E Deus está olhando lá do céu e dizendo: bem que o meu servo Isaías disse alguns anos atrás, milhares de anos atrás: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são de homens. Assim disse Jesus aos fariseus. Meu Deus. Então, meus irmãos, a aparência só engana homem. Só engana eu e você, que somos pó e cinza. Mas Deus, a aparência, não engana. Terra bonita, tá? Eu quero ser missionário, mas lá na África, lá na Amazônia, não. Lá no Rio Grande do Sul, não. Eu quero ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Nova York, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para os melhores hotéis, 5 estrelas. É assim que muitos têm andado por essa terra, pois as suas vidas testificam isso. Mas se você, irmão, quer seguir a fé do teu pai, o pai da fé, Abraão, não escolha pela aparência. Pode já pode escolher primeiro se quiser, porque fiel é Deus que prometeu na tua vida e deu o seu melhor para aqueles que creem nele. Aleluia. É assim, irmão. É assim que devemos andar, que devemos crer, que devemos buscar. Não pela aparência, mas escolher correto para a glória de Deus. Verso 14 do mesmo capítulo. Disse o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele. Dele que havia separação. Senão, não teria como as promessas serem gloriosas. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Israel pecou, se vocês verem a história de Israel, eles foram expulsos por Nabucodonosor, chegou lá, acabou com tudo, depois eles voltaram novamente, depois de novo os romanos foram lá, destruíram com tudo, e assim foi o ser de Israel, até hoje eles estão lá sofrendo guerra, mas a terra continua sendo deles, para sempre. Por quê? Por causa que eles são bons? Por causa do juramento de Deus. Se eles foram infiéis, Deus continua fiel, pois não pode negar a si mesmo, como Paulo disse a Timóteo. E aqui é a promessa. Depois que se separam, Deus disse a Abraão: essa terra darei à tua descendência. A tua descendência. Gênesis 14, deixa aberto aí. Não vamos ler porque a leitura é extensa. Houve uma guerra de 4 reis contra 5. Houve uma guerra. E nessa guerra, Ló é levado cativo. De novo, dando trabalho para Abraão. De novo. Ló é levado cativo, diz o versículo 12, vamos ler o 12, e vamos pular para o 12. Apossava-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém, veio um que escaparam e voltou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhos de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartiu contra eles de noite, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu e os perseguiu até Rubã, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de Seir, a Kedorlaomer, que era o rei, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale
do rei. Aqui, Ló é levado cativo pelo esse rei e seus aliados nessa guerra. E Abraão, ouvindo isso, ele se levantou com os seus homens nascidos na sua casa. Pensa que Abraão é pouca coisa? 318 homens nascidos na sua casa. Dos seus empregados, dos seus servos. E os melhores, não pegou todos, pegou os melhores, os mais fortes, os que estavam com mais saúde, os mais jovens, vigorosos. E foi para a guerra. Foi de noite. E venceu. Agora a Bíblia não diz a quantidade aqui, mas 5 reis com seus exércitos. Eu acho que a quantidade numérica era maior do que a de Abraão. Era igual Gideão com os presentes. Foi com pouco, eles tinham muito. Mas pela promessa de Deus na vida de Abraão, abençoarei os que te abençoaram. Não teve jeito, irmãos. A vitória é garantida para aqueles que seguem os passos do pai da fé Abraão. Pode estar em quantidade menor, pode estar em inferioridade numérica, mas o importante é que sobre nós repousa a promessa de Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. A Bíblia diz que somos coerdeiros com Cristo e herdeiros de Deus, através das promessas feitas a Abraão. Aleluia. Lá em Gálatas, Paulo fala sobre isso. Nós vamos ver na segunda parte da mensagem, que eu creio que não vai dar tempo hoje. Na segunda parte, nós vamos um pouco para o Novo Testamento. Já no final, quando acabar a história de Abraão, nós vamos um pouco no Novo Testamento para contemplar a teologia da fé de Abraão, a qual Paulo escreve muito nas suas cartas para ensinar a nós acerca da salvação. Então, isso é interessante. Abraão foi lá, venceu, pegou Ló novamente seu sobrinho e a sua família. Mas por que tudo isso aconteceu? Se Ló tivesse lá aonde era para ele estar e não tivesse acompanhado Abraão, nada disso aconteceu. Mas se aconteceu também porque tinha um propósito de Deus. Amém? Até os nossos erros, a misericórdia de Deus, ela se sobressai. Não há nenhum pecado tão grande que a graça de Deus possa ser maior e poderosa. Agora vamos para um personagem muito interessante na Bíblia, chamado Melquisedeque. O versículo 18, o título é Melquisedeque abençoa Abraão. Que interessante essa passagem, é um mistério poderoso de Deus essa passagem. Diz assim, Melquisedeque, rei de Salém. Salém, mais para frente, se tornou Jerusalém. Amém? Jerusalém. É cidade. Salém era chamada Salém, mas depois do tempo foi chamada Jerusalém, morada da paz, aonde ali Davi e os reis de Israel reinaram. Jerusalém é uma cidade antiquíssima, uma das mais antigas do mundo. Melquisedeque, rei de Salém, que era o nome que depois se tornou Jerusalém, todo-se pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele era rei e sacerdote. Observe bem isso. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus aniversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão respondeu, levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Não quero para mim senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, a messa, a escola e Mende, que foram comigo. Esses que tomem o seu quinhão, ou o seu despojo. Aleluia! Eu estou dando risada aqui porque esse mistério é muito profundo da Bíblia. Melquisedeque. Hebreus 7, versículo 1 e 10, Paulo fala sobre isso, sobre o sacerdote de Melquisedeque, que é o tipo do sacerdote de Cristo, o sumo sacerdote eterno no céu, que não tinha genealogia, não tinha descendência, mas ali abençoou o pai da fé, Abraão. O que nos leva a entender que esse Melquisedeque abençoou Abraão era porque ele era maior do que Abraão.
no sentido no âmbito espiritual, porque só pode dar a bênção àquele que está acima de outrem. E este era rei e era sacerdote. E Jesus também, ele é o tipo de Jesus na Bíblia Sagrada. Jesus foi rei e foi sacerdote. Foi o rei prometido a Deus por Davi, o rei dos reis, Senhor dos senhores, e foi o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote. Agora em Hebreus 4 o autor diz, nós temos um sumo sacerdote no céu, Jesus Cristo, o qual pode se compadecer das nossas fraquezas, porque em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou Abraão. Abraão lhe deu o dízimo. Primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia. Dízimo significa a 10ª parte, ali que teve aquela guerra, os despojos. Ele deu o dízimo àquele rei da guerra qual eles tinham, dos bens que ele tinha. Ele deu o dízimo. Depois, a segunda vez, em Gênesis, após Jacó faz um voto a Deus dizendo, o Senhor me abençoe em tudo que eu fizer, te darei o dízimo. Então, antes da lei, já os homens davam dízimos. Na lei instituída por Moisés, a lei dos dízimos e ofertas, na graça de Deus, Deus cobra de nós muito mais do que simplesmente o dízimo. Deus cobra toda a nossa vida, que inclui toda a nossa vida financeira também, espiritual, material, nosso tempo, é muito mais equilíbrio. Não somente os dízimos da hortelã do coentro, mas o amor, a justiça, a misericórdia deve estar acima de todos os sacrifícios, ofertas e holocaustos que fazemos a Deus. E com alegria. Quem dá o dízimo com obrigação está perdendo tempo, sabia? É verdade. Quem assiste televisão e fica vendo o pastor pregar dizendo, você não dá o dízimo, o devorador vai estar na sua vida, você vai ser destruído, você vai morrer, você vai tirar a pessoa por medo, ela dá. E não acontece nada. Depois, por isso que muitos desanimam de dar o dízimo. Porque prometem e as pessoas não estão dando com alegria, como diz a Bíblia manda dar. Deus ama aquele que dá com alegria. Tanto oferta como dízimo, como está na presença dele, deve ser alegria, voluntário e espontâneo. Nada forçado, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E as pessoas dão e não recebem nada em troca. Por quê? Porque Deus não barganha com ninguém. Então, tudo que você for fazer para Deus, seja um dízimo, uma oferta, ou uma vida, um culto, não seja por nada, não ser por alegria e por prazer em fazer a vontade de Deus. Abraão deu dízimo. O sacerdote não mandou ele dar, ele deu porque ele quis. Ele falou que ele deu porque ele quis dar. Ele não foi obrigado a dar. Então, irmãos, se Deus toca no seu coração e você não dá, aí você está pecando contra o Senhor. Se Deus coloca no seu coração para ajudar e você não ajuda, aí você está negligenciando a voz de Deus. E se Deus toca no seu coração e você dá empurrado, até assim você dificulta Deus de te abençoar. Então dê com alegria o que você propôs no seu coração, como Paulo ensina a igreja de Corinto. E Abraão disse, olha, eu não vou levar nada de você, nem um fio, tudo eu vou te devolver. Só a parte daqueles que eram meus aliados, eles podem levar, mas eu vou ficar com a minha parte, para que você não venha dizer, eu enriqueci a Abraão. Então Abraão não aceitou nada daquela guerra, deixou tudo para o rei e para os seus aliados e continuou a sua trajetória de fé. Agora vamos chegar em Gênesis 15, onde Deus promete um filho a Abraão. Gênesis 15. Essa passagem, ela é interessante. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão com uma visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, ou seja, a tua recompensa. Está no contexto, irmãos. Pouquinho antes, ele rejeitou aquela recompensa da guerra. Agora Deus chega e fala, você acertou, Abraão, porque a tua recompensa não vem da guerra. Eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa. E o teu galardão será sobre modo grande.
Por isso a Bíblia tem que ser lida como uma história, irmãos, não como um livro mágico, onde eu só vou ler essa parte e vou desprezar o capítulo 14, capítulo 16. Por quê? Porque isso aqui é a sequência do capítulo que nós lemos, da guerra, a qual Abraão foi lá, guerreou, rejeitou os despojos, as recompensas, e agora Deus chega e diz: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão, a tua recompensa será grande. É isso que Deus diz a Abraão. Agora Abraão vai dialogar com Deus, no versículo 2. Isso é oração, dialogar com Deus e Deus dialogar conosco e falar conosco. Oração não é monólogo, onde só eu falo e Deus não fala. Oração é diálogo. Eu falo com Deus, Deus fala comigo. Pela palavra, fala no meu coração, fala através de alguma circunstância ou de alguma coisa da natureza. Deus tem seus meios de falar. Diz assim: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Aqui Abraão falando para Deus. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele será gerado de ti, aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então havia uma promessa, um filho a Abraão. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus. Agora já não aumentar, antigamente era para a terra. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. Vou parar por aqui, só para falar um negócio de estrelas para os irmãos. Há mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia da praia. Então, a promessa é muito grande. Todos os que estiverem no céu ali, depois de Abraão, fazem parte da linhagem da descendência de Abraão. Porque, crendo ou não, se nós cremos em Cristo, nós estamos entrando na promessa feita a Abraão, na descendência da fé. Tanto que em Lucas 17, no Antigo Testamento, quando as pessoas morriam, os salvos iam para o seio de Abraão. Os condenados iam para o Hades. Depois que Cristo ressuscita, ele leva os espíritos que estavam presos ali no Hades, no compartimento do seio de Abraão, até o paraíso. Mas até então eles estavam ali, esperando a promessa de Deus. E como até o rico que estava no inferno chamava Abraão, pai Abraão. Pai Abraão. Então, Abraão foi um grande homem de Deus. E essa era a promessa de Deus. O versículo 6, que nós vemos lá em Tiago, e que Paulo fala muito sobre ele, diz assim: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Crer em Deus, para você ser justificado por Ele, para que seja lhe imputado, lhe dado para a justiça. A fé cria obras, e as obras aperfeiçoam a fé. A fé de Abraão lhe foi imputada por justiça. Versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que ele possuí-la? Abraão perguntando a Deus. Não é errado você perguntar a Deus, questionar o Senhor. Não é errado. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha e uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio. Ele pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina, urubus, corvos, desciam sobre os cadáveres dos sacrifícios, porém Abraão os enxotava. Abraão sacrifica a Deus animais, corta e separa, e começa a vir aves de rapina, corvos, urubus, para tentar comer aquele sacrifício que Abraão tinha feito a Deus. Assim também é a nossa vida, irmãos. Quando queremos fazer algo para Deus, as aves de rapina, os demônios, os espíritos imundos que gostam de coisa morta, querem vir para nos atrapalhar. Mas se você deve fazer como Abraão, pegar o seu cajado na mão, a sua vara e os enxotar, porque o sacrifício é para Deus,
e não para demônios ou para anjos. Meu Deus, meu O Deus. Senhor, meu Deus. agora, ele vai estar em aliança com Abraão. Versículo 12. Que mistério é essa palavra, irmãos? Aqui Deus vai se inferiorizar a Abraão. Ele vai se tornar inferior a Abraão. Vocês vão ver que interessante. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, olha a profecia de Deus. Deus já tinha falado que os seus descendentes iam ficar 400 anos no Egito. Depois ia enviar o libertador, que era Moisés. Olha só. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Olha só que maravilha. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado de idosa velhice. Na quarta geração tornarão para ti, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então Deus está esperando que a imoralidade, o pecado, a iniquidade que estava em Canaã, as 7 nações, se enchesse, assim como Sodoma e Gomorra. Deus esperou o pecado deles chegar até o céu para mandar punição. Deus estava aguardando a medida do pecado daquele povo chegar até o céu. Há uma medida. Agora o mistério que me arrepia é: será que a medida do Brasil, dos Estados Unidos, das igrejas que estão se corrompendo, será que ela já está dando metade ou um pouquinho, ou já está quase chegando a hora do julgamento de Deus descer sobre nós? A medida da iniquidade. Eu não sei, nenhum de nós aqui sabemos, só Deus sabe o tempo e o propósito para todas as coisas determinadas debaixo do céu. Há um tempo, há um método para Deus julgar. E a medida dos amorreus ainda não tinha chegado aos céus, mas ia chegar. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo, aqui é Deus, através do fogo, assim como o Senhor apareceu para Jó no meio do redemoinho, aqui através do fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dele esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, Quenezeu, Cadmoeu, Eteu, Perezeu, o Zefanim, o Amorreu, o Cananeu, o Girgaseu e o Jebuseu, que eram de Canaã. Deus aqui se inferioriza a Abraão. Por quê? Estudando, descobrimos. Deus se fez menor que Abraão ao passar pelas carnes em forma de fogo. Na antiga aliança dos povos antigos, o parceiro inferior passava entre aqueles pedaços, ainda sangrando dos animais sacrificados, fazendo um voto ao seu aliado superior. É um tipo de Jesus Cristo que se virou a si mesmo para vir nos conquistar de volta para Deus. Porque na aliança antiga, explicando melhor para os irmãos, se eu fizesse uma aliança com o pastor Josué, ele era maior do que eu, a minha função que era passar no meio das carnes e fazer o juramento. Mas Deus, sendo maior que Abraão, fez o contrário. Foi ele que passou pelo meio e jurou. Como não tinha ninguém maior que ele para jurar, diz a Bíblia, ele jurou por si mesmo a fidelidade ao pacto e aliança feita com Abraão. Se Deus se fez menor para fazer uma aliança com Abraão, se Deus se fez homem através de Cristo para nos salvar, por que ainda vamos deixar o orgulho ou a maioridade imperar em nossos corações nessa noite? Vamos deixar o Rei reinar dentro de nós, ser manso e humilde de coração, e se humilhar diante dele e dizer como Charles Spurgeon, como John Wesley: somos pecadores. Dizemos como William Carlson, Verme, como Paulo: eu sou o principal dos pecadores, eu sou um miserável pecador, como ele diz em Romanos, em Timóteo. Vamos, irmãos, humilhar deixar aquele que é grande, porque ele, sendo grande, se fez pequeno para nos salvar, e nós, sendo pequenos, queremos se fazer grande para pisar nos outros. É errado, irmãos. Se humilhem e se humilhemos
diante daquele que é grande e que é digno de toda honra e toda glória. Gênesis 16, a última de hoje. Depois, segunda-feira, nós continuamos essa outra parte. Mais um erro de Abraão agora, Sarai e Agar. Agora a mulher dele ajuda ele nesse erro. A mulher dele vai dar uma ajuda para ele. Gênesis 16 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concedeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuir. Ela, porém, vendo que me concedeu, desprezou-me. Julgue-me o Senhor entre mim e ti. Agora ela briga até com Abraão. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Depois vamos ver a segunda parte desse texto, a partir do verso 9. Abraão tinha uma promessa, não tinha? Ter um filho. Sarai, sua esposa, sabia disso. Sabia dessa promessa. Só que passou o tempo, passou anos, e nada aconteceu. Nada aconteceu. E a tendência do ser humano é que quando nada acontece, ele quer fazer alguma coisa para tentar ajudar Deus. Eu vou tentar ajudar Deus. Quantas pessoas fazem isso, irmãos? E não vou falar de mim, vou falar do pastor. Amém? Vamos falar do pastor. Quantos pastores estão tentando ajudar Deus nesse Brasil? Quantos? O Evangelho diz isso. Vamos melhorar ele. Vamos melhorar o Evangelho. Vamos fazer um Evangelho de prosperidade, de riqueza, para atrair as massas e as multidões. Só que eles não sabem que eles vão gerar somente Ismael, filhos da carne, que vão ao inferno. Porque Deus só vai salvar filhos da promessa, que nasceram no sobrenatural, que nasceram assim como Isaac nasceu do poder, do milagre de Deus, assim também os filhos de Deus não nascem da carne, mas nascem de novo do Espírito de Deus, do Espírito, da água e da vida, como disse Jesus Cristo, que é uma alegoria sobre o novo nascimento. E ela disse: olha, Abraão, eu tenho uma ideia, tem uma mulher egípcia, você tem um filho com ela, ele será o descendente de você para cumprir a promessa. Abraão tem um filho com Agar, e esse filho vai se chamar Ismael. Só que, quando a mulher engravida, ela começa a desprezar Sarai. A mulher estéril não é como hoje, irmãos. Hoje é tranquilo. Hoje você tem medicina, alguns casos é impossível, Deus pode fazer lá. Mas se você olhar uma mulher estéril, ela não é considerada pelo povo, até mesmo pela igreja, como uma mulher amaldiçoada. Mas na Bíblia, a mulher estéril era considerada como uma mulher amaldiçoada por Deus. Por quê? Porque não podia gerar filhos. Assim é Ana. Quando ela chora porque ela não tem filhos, e termina, humilha ela. E ela chora. E Deus vai lá e dá um filho para Ana. Assim a mulher se sentia. E ela não conseguiu ter filho. Agar tem filho, nasce uma inveja entre as duas, uma rixa, uma contenda. E ela chega até Abraão e diz: olha, Abraão, a culpa é de você. A culpa é de você, o Senhor julgue entre mim e ti. Até Abraão tomou a culpa. Tomou a culpa do próprio conselho da ideia que ela tinha dado. É sempre assim, quando nós saímos da ideia de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus, para fazer do nosso jeito, a tendência é trazer contenda, inveja, fofoca, e a tendência é quebrarmos a cara, porque não tem jeito. É só Deus que vai nos fazer herdar a terra prometida e cumprir as promessas de Deus. Se nós tentarmos ajudar Deus,
se torna impossível a ação de Deus. Não tente ajudar Deus. Não tente ajudar Deus. Não tente pela força nem pela violência. Sabe como você vai ajudar Deus? Orando, aguardando, pregando a palavra de Deus, esperando com paciência do Senhor. E Deus vai se inclinar para você e vai te abençoar. A segunda parte, versículo 7. Tendo achado o anjo do Senhor, ela fugiu. Agar foge, porque Sarai vai e humilha ela, e ela foge. Agora o anjo do Senhor acha ela. Junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? Olha como que Deus é misericordioso. Deus, às vezes ele se finge de, como tem uma expressão aqui, de que não sabe nada. Adão, vamos explicar. Jesus, Bartimeu, o que é isso que eu te faço? É lógico que Jesus sabia que Bartimeu queria enxergar. Mulher samaritana, vai chamar o teu marido. Eu não tenho marido, você dissesse a verdade. Ele já poderia logo de cara chegar e falar a verdade. Mas Jesus, assim como Deus, tem sabedoria para chegar no homem. Tem sabedoria. Não é que ele chega, joga logo na cara e já vai falando tudo. Não. De onde você vai, mulher? Ela respondeu, fuge da presença de Sarai, minha senhora. Deus já sabia, já estava indo procurar ela por causa disso. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre tuas mãos. Olha que dureza. Ela tinha sido humilhada, estava indo embora, e o Senhor vai lá e manda ela se humilhar ainda. De volta para Sarai. Verso 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concedeste e darás a luz ao filho. Deus dá até o nome desse filho de Agar, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento, selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará a fronteira todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és o Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Aqui ela está fugindo, Deus manda ela voltar lá, porque faria de Ismael uma grande nação, os árabes. Grande nação, uma nação que até hoje se cumpre essa profecia, irmãos. A mão dele é contra todos e todos é contra ele. Ninguém gosta deles. E eles não gostam de ninguém também. É interessante essa palavra de Deus. Manda ele voltar e ali ele com o menino cresce e Deus vai abençoando a vida do menino. Agora nós vamos continuar em Gênesis 17, onde Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Abraão, pai exaltado, Abraão, pai de multidões. Sarai, princesa, Sara, a princesa ou rainha. Amém? Vamos orar? Nessa noite já está encerrando. Abraão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Depois nós vamos ver o Senhor e os dois anjos aparecem a Abraão. A circuncisão, muitos não sabem o que é. No Novo Testamento tem bastante sobre circuncisão, nós vamos ver o porquê que é a circuncisão, foi uma aliança feita com Abraão de Deus. Vamos ver a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão intercedendo por ela, logo fugindo dela junto com sua família. Depois nós vamos ver Abraão e Sara peregrinam em Gerar, o nascimento de Isaac, Agar no deserto. Abraão faz aliança com o rei Abimeleque. Depois Deus prova Abraão, pois a morte de Sara, Abraão mandando e seu servo buscar uma esposa para Isaac, e depois a morte de Abraão. Amém? Vamos orar essa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos pela tua palavra poderosa, santa e maravilhosa, Senhor. Pois é alimento sólido, verdadeiro e duradouro, Senhor, para nossas almas, ó Deus. Nos ajuda a conhecer a biografia desses homens de fé. Não é que nós já observamos, agora Abraão, pai da fé, chamado amigo de Deus, o grande homem, o grande exemplo para nós seguirmos os seus passos
e tentarmos evitar cometer os mesmos erros que o teu servo amado cometeu, Senhor. Sabendo da nossa limitação, sabendo da nossa pequenez, meu Deus, nos ajuda a pegar um pouquinho da fé que teve Abraão, Senhor, para conseguirmos herdar até